Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente tem um material que, nossa, nos leva para um lugar fascinante, a visão da Cabala sobre a reencarnação, o tal do Gilgul. E a pergunta que fica martelando que o material já joga na mesa é: reencarnar é bom? É uma bênção? Tipo uma segunda chance? Ou seria mais como um castigo, sabe? Uma correção meio forçada? Essa pergunta é chave mesmo, né? E ela está em todo o material que a gente analisou. Vamos tentar explorar juntos aqui o que essas fontes dizem sobre por que as almas voltariam, se essa vinda para o mundo é algo que a alma escolhe ou se é imposto, as diferentes formas que isso pode tomar e, claro, qual seria o propósito final disso tudo. O material até fala de um mapa cabalístico, pessoal. Interessante isso. Sim, algo que ajudaria a gente a entender a configuração da alma de cada um, a missão de vida, né? Então, a nossa ideia aqui é mergulhar um pouco nessas regras do jogo da reencarnação, pelo menos como essas fontes da Cabala descrevem. Tentar pegar as nuances, as visões diferentes e o que isso significa no fim das contas. Preparados? Vamos lá. O material já começa com uma tensão, né? Uma coisa interessante. De um lado fala que a alma, lá na origem dela, prefere vir para o mundo para poder merecer com dignidade a conexão espiritual. Isso, para não receber de graça, o que chamam de pão da vergonha. Exato. Isso soa bem voluntário, né? Quase como um ato de bondade mesmo, de chesed, como eles chamam. Exatamente. E aí o material já dá uma pista numérica que é bem interessante na Cabala, a gemátria, que é aquele cálculo do valor das letras em hebraico. Ah, sim. Da palavra Gilgul, que é reencarnação, e da palavra chesed, que é bondade, misericórdia. Dá o mesmo valor, 72. Isso já meio que aponta desde o começo que a visão principal ali tende a ver a reencarnação como um ato de bondade de Deus, fundamentalmente. Mas aí logo em seguida vem o contraponto, né? Citado também no material aquela frase conhecida dos sábios: contra a tua vontade vieste ao mundo. Poxa, isso parece ir totalmente contra a ideia de ser voluntário. Soa como obrigatório, talvez até doloroso. Como que a gente junta essas duas coisas? É bondade ou é contra a vontade? Ótima pergunta. E o material, assim, sugere que não é um ou outro. Talvez seja um e. A visão que predomina, que é reforçada pela gemátria e por muitos textos, é que a reencarnação é, na essência, chesed. É um ato de misericórdia. Deus dá para a alma novas chances, né? Para corrigir erros do passado, para fazer techuvá. Aliás, techuvá, para quem talvez não conheça tão a fundo, significa literalmente retorno. É um processo de arrependimento, mas principalmente de corrigir ativamente o que foi feito de errado. Se a alma não consegue numa vida, Deus dá outra chance. Exato. A bondade divina permite outra tentativa, quem sabe em condições diferentes, mais favoráveis, né? Tá, entendi. A ideia da segunda chance faz todo sentido como bondade. Mas e aquelas situações de sofrimento muito intenso que o material fala? Sabe, pessoas que já nascem com doenças graves, acidentes terríveis na infância. Como que isso se encaixa nessa visão de recede? Parece bem mais o contra a tua vontade agindo ali, né? Exatamente. Aí é que entra a outra face da moeda, que o material também explora. Sofrimentos muito intensos, principalmente aqueles que a gente não vê uma causa direta nas ações desta vida, tipo problemas de nascença ou acidentes na infância, podem ser vistos dentro dessa lógica como um processo de purificação. É quase como se a alma estivesse, assim, limpando as manchas de vidas passadas através da dor. O material até cita aquele episódio famoso de Hillel, que viu um crânio boiando no rio e disse algo tipo: porque você afogou outros, te afogaram, e quem te afogou, um dia também será afogado. Isso indica uma lei de causa e efeito que vai além de uma vida só. Nossa! Então mesmo esse sofrimento todo seria, no fim das contas, para o bem da alma, para um bem maior. Nessa perspectiva cabalística que o material apresenta, sim. Mesmo sendo uma experiência contra a vontade da alma naquele momento, afinal, quem escolheria sofrer, né?
O propósito final ainda seria a retificação, a purificação, tudo isso para que a alma possa, lá na frente, aproveitar totalmente a luz divina no mundo vindouro. Então, até o que parece castigo é visto, em última análise, como um desdobramento da bondade de Deus, um meio para um fim maior. Essa ideia da purificação pelo sofrimento é bem complexa, né? Faz a gente pensar se a alma pode voltar por bondade ou por essa necessidade de acertar as contas. Como é que se distingue uma coisa da outra? O material que a gente tem dá alguma pista? Você mencionou a questão dos defeitos de nascença, acidentes. Sim, o material explora isso baseado no princípio de midá kenegei de midá, que é o medida por medida. Muitas vezes traduzido como olho por olho, dente por dente. Mas aqui é fundamental entender, e o texto reforça muito isso, que não é vingança divina literal. Tá? A ideia é que a justiça do universo pode se manifestar de um jeito que a consequência de uma ação numa vida acaba se refletindo em outra. Alguém que, sei lá, tirou um membro ou um sentido de outra pessoa poderia, hipoteticamente, reencarnar com uma limitação parecida. O material até argumenta que a Torá diz olho por olho e não dinheiro pelo olho, sugerindo essa dimensão espiritual da consequência, que pode ir além da justiça aqui da Terra. Uau, isso é bem impactante. Pensar que uma limitação física hoje pode ser um eco direto de algo de outra vida? É impactante, sim, e justamente por isso o material é, assim, extremamente enfático num ponto. A proibição total de julgar ou sequer tentar adivinhar a causa espiritual do sofrimento ou da limitação de alguém. Existem inúmeras exceções, missões específicas, fatores que estão completamente fora do nosso entendimento. O exemplo clássico que eles dão é o de Moshe Rabbeinu, Moisés. Ele era gago, né? Sim. Segundo uma interpretação cabalística que o material menciona, isso não era um castigo por algo que ele fez. Era parte da missão dele, de reparar uma falha atribuída a Noé, a de não ter repreendido a geração dele com mais força antes do dilúvio. A dificuldade na fala acabou impulsionando Moshe a desenvolver outras formas de liderança, de comunicação, cumprindo a tarefa única dele. Entendi. Então o desafio estava ligado à missão, não era uma punição simples. É muito mais complexo do que parece à primeira vista. Exatamente. E o material contrasta isso com outro exemplo. Eldad e Medad. Eles teriam profetizado algo indevido sobre a morte de Moshe. Por terem falado o que não deviam, teriam reencarnado como irmãos mudos, mas depois foram curados, indicando a possibilidade de reparo. A ideia por trás que o material menciona é que a alma teria 248 membros ou aspectos espirituais, e uma falha num desses membros da alma poderia se manifestar no membro físico correspondente. Mas, de novo, o aviso contra o julgamento é central. A gente não tem como saber a história completa de uma alma. Nunca. Esse aviso contra o julgamento é importantíssimo, né? Porque a tentação de tentar entender por que o outro sofre é grande. Mas aqui fica claro o perigo disso. Faz todo sentido essa cautela. Mas pensando na jornada da alma, como ela sabe qual é a missão dela nessa vida? A gente veio para consertar um monte de coisa ou talvez só uma tarefa bem específica? O material usa uma imagem muito boa para isso, que é a da orquestra. Você mencionou antes. Sim, essa analogia da orquestra filarmônica é ótima para ilustrar isso. Imagina a vida como um grande concerto, sabe? Cada um de nós é um músico, com um instrumento específico que são nossos talentos, nossas ferramentas, nossas circunstâncias de vida. Alguns músicos tocam quase o tempo todo, seriam almas com muitas tarefas de reparação, os ticonim, ou missões contínuas. Outros tocam mais de vez em quando, e tem aquele músico, sei lá, o que toca o gongo, ou o triângulo, que talvez tenha só uma nota, um único momento crucial em toda a sinfonia. E o que essa analogia diz sobre o que é exigido de todo mundo, não importa se toca muito ou pouco? Ah, esse é o ponto crucial. O material destaca que todos os músicos, sem exceção, precisam de algumas coisas. Primeiro, ir aos ensaios, que representam o estudo. Aprender as regras da vida, o estudo da Torá. Segundo, seguir a etiqueta do palco, cumprir as mitzvot, os mandamentos, que são vistos como conexões, praticar boas ações, manter a pureza de intenção. E terceiro, talvez o mais importante, estar presente, vestido a rigor,
espiritualmente preparado e, acima de tudo, atento no palco, que é a própria vida. O material descreve de um jeito quase trágico o que acontece com esse músico do gongo se ele não estiver atento. Sim, é uma imagem forte. Imagina esse músico, ele ensaiou, tá pronto, sabe a deixa dele, mas no exato segundo em que o maestro aponta para ele dar aquela única e crucial batida no gongo, ele cochila, se distrai com alguma coisa, pronto, o momento passou. Toda a preparação, todo o ensaio, o esforço para estar ali, perdido por um instante de distração. Ele falhou na missão específica dele, mesmo tendo feito todo o resto certo. Isso mostra como a gente pode se preparar espiritualmente, mas se não estiver atento aos momentos-chave da nossa vida, a gente pode perder a oportunidade única de cumprir nosso propósito. Nossa, dá até um frio na espinha pensar nisso. E como manter essa atenção, segundo a analogia? O que ajuda? A chave é manter os olhos no maestro, no diretor da orquestra, que é Deus. O material lembra aquela frase do rei Davi nos Salmos: "Tenho Deus sempre diante de mim". Essa consciência constante, essa tentativa de perceber os sinais na vida, ajuda a decifrar a nossa própria partitura, a entender qual é a nossa deixa. E, claro, tocar em harmonia com os outros músicos, o amarás ao teu próximo como a ti mesmo, é essencial para a beleza da sinfonia toda. Essa analogia da orquestra realmente ajuda muito a visualizar essa ideia de missão e de atenção necessária. Agora, vamos entrar num ponto que o material indica como sendo mais controverso historicamente entre os próprios cabalistas: a possibilidade de uma alma humana reencarnar em formas não humanas, tipo animais, plantas, até minerais. Isso existe mesmo nessa visão? Essa questão, como o material aponta, gerou bastante debate, sim. Textos cabalísticos mais antigos, como o Sefer Habair, pareciam focar mais na reencarnação como uma oportunidade de reparo consciente, através do livre-arbítrio, né? E nessa linha de pensamento, reencarnar em algo sem livre-arbítrio não cumpriria essa função de reparo ativo. Mas essa visão mudou ou foi complementada depois? Sim, cabalistas que vieram depois, principalmente ali a partir dos séculos XV e XVI, começaram a detalhar mais essa possibilidade. O material menciona, por exemplo, a ideia de que pecados específicos poderiam levar a alma a reencarnar em animais cujas características tivessem a ver com o pecado, tipo a pessoa que falou mal dos outros, a maledicência, poderia reencarnar um cão que late muito, como um eco da má língua. Claro que tinha gente que discordava, dizendo que a punição ocorreria em níveis espirituais, não numa reencarnação para baixo aqui na Terra. E como essa discussão se resolveu? Ou qual a visão que acabou prevalecendo segundo o material? O material atribui uma síntese importante ao Arizal, o Rabi Isaac Luria, que foi uma figura central da Cabala lá de Tzfat. Ele teria explicado mais ou menos assim: a reencarnação principal, a ideal, é sempre entre humanos, porque é um ato de chesed, de bondade, que visa a reparação consciente. Porém, em casos muito extremos, de almas que se degradaram demais espiritualmente, que persistiram em erros muito graves por várias vidas, aí sim, a reencarnação em formas não humanas, animal, vegetal, mineral, seria possível. Mas atenção aqui, não como uma forma de reparar ativamente, porque não tem livre-arbítrio ali, mas como uma espécie de cativeiro espiritual. A alma ficaria presa naquele estado. Cativeiro espiritual, presa numa planta ou num bicho. Isso é... Nossa, é intenso. E teria alguma forma de libertação para essa alma, segundo essa visão? Alguma esperança? Sim, e aqui a gente chega numa das implicações práticas mais surpreendentes e, eu diria, profundas que o material menciona. O poder das nossas ações, especialmente das bênçãos, as brachot, sobre os alimentos. A ideia é que, quando a gente recida a bênção apropriada antes de comer um alimento, seja animal ou vegetal, e faz isso com a intenção correta, não por pura gula, mas para ter força para servir a Deus, para estudar, para fazer o bem, a gente estaria elevando as centelhas de santidade que estão presentes naquele alimento. E nesse processo, a gente poderia estar ajudando a libertar uma alma humana que, por acaso, estivesse cativa ali. Comer sem a bênção ou com intenção só egoísta, por outro lado, não faria essa elevação e poderia até fortalecer o outro lado, o lado negativo. Uau!
Isso realmente lança uma luz completamente diferente sobre o ato tão comum de comer e sobre a importância das bênçãos. Não é só agradecer, é participar de um processo cósmico de reparação, de Tikkun, considerando toda essa complexidade, reencarnação como bondade que pode doer, a vida como essa orquestra que exige atenção total, almas talvez esperando liberação na nossa comida. Qual é a mensagem prática principal que o material deixa pra gente? Olha, a implicação mais direta, que é muito enfatizada no final do material, é justamente a valorização e a prática consciente das bênçãos sobre os alimentos. Recitar as brachot, de preferência em hebraico, que é o Lashon HaKodesh, a língua sagrada, não só como gratidão a Deus, mas com essa consciência maior de que podemos estar de alguma forma ajudando na jornada de outras almas. É um lembrete constante do quanto a jornada da alma é árdua, é complexa, são múltiplas vidas, muitos ensaios, talvez para acertar aquela única nota de gongo no momento exato. O esforço tem que ser contínuo e a atenção, como a gente viu na analogia da orquestra, é absolutamente fundamental. Faz muito sentido. Então, recapitulando rapidinho o nosso mergulho de hoje, com base no que o material trouxe, a gente viu a reencarnação na Cábala não como algo simples, mas como um ato profundo de bondade divina, que pode sim incluir a dificuldade, o sofrimento como parte do processo de purificação. Usamos a imagem da orquestra para entender a vida como uma missão que exige preparo, ensaio e atenção constante ao maestro para a gente tocar a nossa parte única. E ainda tocamos nesse ponto delicado da reencarnação não humana, vista como um cativeiro extremo, cuja liberação pode estar conectada às nossas bênçãos diárias sobre o que a gente come. Exatamente. É uma visão que, segundo essas fontes, conecta o micro, uma simples bênção antes de comer, com o macro, com a jornada cósmica das almas. E isso exige da gente consciência e responsabilidade em cada passo. E para a gente fechar, fica aquela reflexão inspirada na analogia da orquestra, né? Pensando nessa sinfonia complexa da vida, com todas essas regras e desafios que a gente explorou hoje, qual instrumento pessoal seu, qual talento, qual área da sua vida talvez precise de um pouco mais de ensaio ou de atenção nesse momento, para garantir que a sua nota única soe clara e no tempo certo quando o maestro der o sinal?